Em João, capítulo 11, a partir do versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Eu pulei do versículo 8 para o versículo 17. No versículo 17 já vai dizer que quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias. Queridos, nós vamos refletir aqui se ter Jesus em nossas vidas é garantia de não sofrermos. O que você acha a respeito disso? Ter Jesus é garantia de não sofrermos? De não passarmos por sofrimento? Sim ou não? Então nós vamos ver que não. Esta família, por exemplo, amava Jesus. Jesus amava esta família, a Lázaro, a Marta e a Maria. Mas mesmo amando e tendo Jesus em suas vidas, esta família passou por momentos difíceis. Passou por momentos de muita dor, muito sofrimento. Mesmo tendo Jesus em seus corações, mesmo tendo Jesus em suas vidas, elas vão experimentar um sofrimento imenso, né? Vão passar por dor, vão passar por aflições. Então, mesmo tendo Jesus, queridos, nós também iremos passar por momentos de sofrimento, por momentos difíceis, por momentos de tribulação, angústia, por momentos de aflições. Mas ainda bem que Jesus nos disse que iríamos passar, apenas passar. Foi isso que ele nos disse, que nós iríamos apenas passar e não viver em aflições, não viver em constante sofrimento. Ele vai justamente dizer isso lá em João 16, no versículo 33. Ele diz: Olha, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, no mundo passaremos por aflições, queridos. Mas Jesus diz: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele inicia o versículo dizendo: olha, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim, não paz no mundo. Ele vai dizer lá em João 14, que ele nos dá a verdadeira paz. A minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, né? A verdadeira paz ele tem para nos dar, meu irmão. Então, querido, passar é bem diferente de viver o tempo todo em aflição. Há aquelas pessoas que passam por aflições, mas parece ter aquelas pessoas que vivem o tempo todo aflitas. Não saem desse período de aflição. É o tempo todo saindo de uma, entrando em outra, e vivem aflitas o tempo inteiro. E nós sabemos que ninguém aguenta viver o tempo todo em aflição, em angústia, em tribulação. Você vai ser destruído. Você não vai ficar de pé. E é por isso que muitos desanimam da vida, né? Entram em depressão, ficam cabisbaixos, abatidos. Então, passar é bem diferente de viver o tempo todo em aflição. Mas a aflição só se torna passageira na vida da pessoa se a pessoa tiver Jesus. Se você tem Jesus, as aflições virão, mas também irão embora, irão passar. Como ele mesmo afirmou, vocês passarão por aflições. No mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quem tem Jesus vai apenas passar, algo passageiro.
E Deus vai estar sempre nos dando o livramento, como diz lá no Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, daquele que é justificado por Jesus, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34:19 diz isso aí. Então nós vamos passar por muitas aflições, mas há uma grande diferença de passar e permanecer na aflição o tempo inteiro. Então aquele que não tem Cristo, aquele que não tem Jesus, ele vive na aflição constantemente. Mas se você quer que essas aflições sejam apenas passageiras em sua vida e venha tempos de alegria, de paz, receba Jesus na sua vida, meu irmão, como Senhor, como Salvador. Só Ele pode te dar a paz que você precisa. Quem é que não quer ter paz na vida? E muitos buscam dinheiro para tentar ter paz na vida, mas fique sabendo que dinheiro não é garantia de paz, meu irmão. Às vezes é até o contrário. É motivo de muita briga, muita angústia, muita tribulação na vida da pessoa. Não estou dizendo que dinheiro é ruim. É bom, é uma bênção, mas depende de como você se utiliza do dinheiro. Depende de como você vê o dinheiro, de como você olha o dinheiro. O dinheiro pode ser uma bênção nas suas mãos. Deus pode fazer você ganhar muito dinheiro desde que você esteja com o coração aberto para ajudar os outros filhos de Deus, para ajudar o próximo. Que você não tenha ganância, amor ao dinheiro. A Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está lá em 1 Timóteo 6:10. Ou é 1 Timóteo ou é 2 Timóteo. Então nós temos que vigiar com relação a isso. Se você quer ter paz na vida, a verdadeira paz, só quem tem para nos dar é o próprio Jesus. O mundo não vai te dar a paz que Jesus tem para te dar. Somente Jesus vai te dar a paz que você precisa. Então, na vida daquele que não tem Jesus, a aflição vai ser permanente. Não vai ser uma aflição passageira. Mas aquele que tem Jesus, querido, também vai passar por momentos difíceis. Mas vai ser passageiro. Aquele que tem Jesus também passa por momentos difíceis, como aquela família de Lázaro ali, Marta e Maria passaram. Porém, aquele que tem Jesus tem o amparo de Deus. Deus o ampara em todos os instantes. O próprio Senhor vai dizer, como disse, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, aquele que tem Cristo vai ter sempre o amparo do Senhor na sua vida. Em 2 Timóteo 3, no versículo 11, a parte B, a segunda parte do versículo, Paulo vai dizer assim: variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Olha só. Variadas perseguições tenho suportado, mas de todas me livrou o Senhor. No versículo 12 ele continua dizendo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha só, meu irmão. Os que querem viver de forma fiel, né? De forma autêntica, a palavra de Deus, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus irão sofrer perseguições. Sofrerão perseguições. Você acha que em nosso país, alguém que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus irá sofrer algum tipo de perseguição? Você acha que há perseguição no nosso país com aqueles que são cristãos? Porque Paulo, em sua época, ele foi muito perseguido ali com os seus companheiros, com os outros apóstolos, com os outros discípulos. Era tempos de perseguição àquele que era cristão. Paulo foi açoitado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, Paulo foi escarnecido. Mas Paulo vai dizer aí em 2 Timóteo 3, versículo 11, a parte B, que várias perseguições ele tinha suportado, e de todas, entretanto, o Senhor o livrou. Deus é aquele que livra. Nós vamos passar por problemas, vamos. Então, ter Jesus, andar com Jesus, ter Cristo em seu coração, não é garantia de ausência de problemas. Não é garantia de que você não vai passar por aflições, por sofrimentos. Só que há uma diferença de quem tem Cristo. Você vai ter o livramento de Deus em sua vida. Você vai ter o livramento do Senhor a todo instante. Então Paulo, em sua época, ele foi muito perseguido ali. Os seus companheiros também.
Ora, sabemos que no âmbito espiritual nós somos perseguidos sempre pelo inimigo de nossas almas. No âmbito espiritual o diabo está sempre nos perseguindo para tentar nos destruir. Mas o diabo não pode fazer nada na vida daquele que tem Jesus. O diabo não pode tocar naquele que tem Jesus. Ele pode ficar ao derredor ali, buscando uma brecha, como diz lá em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, no âmbito espiritual, nós temos essa perseguição do inimigo querendo sempre nos destruir, querendo sempre nos derrubar. Mas o diabo ele não vai fazer nada na vida daquele que realmente tem o compromisso, daquele que vivencia a palavra de Deus, aquele que tem Cristo de verdade no seu caminhar. Não adianta também dizer que tem Jesus se você não caminha com Ele. Se você deixa Jesus de lado em alguns momentos para fazer o que não agrada a Deus, para cometer os pecados, né? Então, o diabo não pode fazer nada com aquele que tem Jesus na vida dele, a não ser que Deus permita que sejamos provados. Aí é diferente. Deus pode permitir uma prova na minha vida e na sua? Pode. Ele permitiu na vida de Jó, por exemplo. Ele permitiu que o diabo fosse lá, tirasse tudo que Jó tinha. Depois permitiu que tocasse na saúde de Jó, só não permitiu tirar a vida de Jó. A vida não foi permitido tirar ali de Jó. E Jó deu prova realmente da sua fé, da sua fidelidade a Deus. Podemos ser provados em algum momento. Então, viver com Cristo não significa ausência de sofrimento. A gente tem que entender isso. Não significa ausência de problemas, né, de angústia, de tribulações. Não significa isso. Agora, sabemos que com Cristo o sofrimento se torna muito menor, muito mais leve, muito mais fácil de lidar com ele. E com Cristo nós temos o consolo e a força que precisamos, meu irmão, para suportar todo tipo de sofrimento. Você só vai ter o consolo, a força que você precisa para suportar todo e qualquer tipo de dor, de sofrimento, se você tiver Jesus na sua vida. Só Jesus para nos fortalecer e estar sempre o quê? Nos colocando de pé. Só Ele pode fazer isso, diante das demandas da vida, das lutas. Só Jesus pode nos colocar de pé de novo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos também tudo, não somente o apóstolo Paulo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Agora entenda o que é essa todas as coisas, né? Não está falando aqui de dinheiro, riqueza, prosperidade financeira, não. Quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, antes de dizer isto, Paulo narra ali tudo que havia sofrido, tudo que havia acontecido em sua vida, por tudo que ele havia passado, desde o versículo 1 até o 12, Paulo vai estar dizendo ali, por tudo que ele tinha passado, por todo tipo de angústia, tribulação, por todos os momentos. Ele vai dizer que em tudo, em qualquer situação, ele já tinha experiência. E depois dele dizer tudo isso, ele vai dizer, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo poderia sofrer, Paulo poderia passar por momentos difíceis, situações difíceis, porque havia aquele que lhe fortalecia, o próprio Cristo, o próprio Jesus, que fez o chamado para Paulo exercer aquele ministério. Era o próprio Jesus quem o fortalecia. E ele sabia que dele mesmo ele não podia fazer nem a metade do que ele estava fazendo. Mas tinha aquele que lhe fortalecia sempre, que era Cristo Jesus. E por isso ele diz isso. Então só Jesus pode realmente nos fortalecer. Só Jesus pode estar nos colocando sempre de pé diante das lutas da vida. Não pensa que sozinho você vai conseguir, não. Ou você entrega a sua vida nas mãos de Jesus, entrega a sua vida para Ele, comprometa-se com Ele a partir de hoje para que você vença essa tribulação, essa angústia, essa aflição que você está passando, ou você pode estar sendo destruído
destruído espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, em todas as áreas você pode estar sendo destruído pelo inimigo. Entrega a sua vida para Jesus. Queridos, o que esta família passou, a gente vai ver se foi uma provação, se foi consequência de pecado, ou se foi para a glória de Deus. O que você acha aí? O que essa família passou? Lázaro, Marta e Maria. Lázaro enfermo, depois vem a óbito. Marta e Maria. Eles passaram por essa situação como sendo uma provação na vida deles, consequência do pecado, talvez, que eles tivessem cometido, ou foi tudo para a glória de Deus? Então a gente vai ver lá no versículo 4, João 11, versículo 4, o próprio Jesus vai dizer que foi para a glória de Deus. Diz assim o versículo 4: Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A enfermidade de Lázaro ali, queridos, não era para a morte, e sim para a glória de Deus. É o que Jesus vai afirmar, a fim de que ele mesmo, o próprio Jesus, fosse por ela glorificado. Então, muitos dos sofrimentos que passamos é para que a nossa fé seja avivada, é para que sejamos fortalecidos cada vez mais na nossa fé, é para que haja um fortalecimento da nossa fé, um avivamento em nós. Então, muitas das adversidades, muitos dos sofrimentos que nós passamos no nosso dia a dia é com esse objetivo, para que nos acheguemos mais a Deus, para que essa chama seja cada vez mais acesa dentro de nós, que a nossa fé seja cada vez mais intensa. Então, que você possa receber desta forma, quando você estiver passando por uma situação difícil, por um sofrimento, que você entenda que é para se achegar mais a Deus, que é para fortalecer a sua fé, e para também que Jesus venha a ser glorificado em nossas vidas. Então, muitas das situações de sofrimento é para nós glorificarmos a Cristo em nossas vidas. Jesus está sendo glorificado na sua vida? Será que Jesus está sendo glorificado diante das lutas que você está passando? Como Jesus está sendo visto em sua vida diante de todos os problemas, diante de todas as angústias, diante de todas as aflições que você está passando no momento? Jesus está sendo glorificado? Ou Jesus está sendo envergonhado ao invés de glorificado? Infelizmente, muitos cristãos, ao passar por tribulações, por aflições, ao invés de Cristo ser glorificado na vida dele, Cristo está sendo envergonhado, Cristo está sendo escandalizado. Infelizmente, Infelizmente. 1 Coríntios 10, 31 em diante diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, meu irmão, sem exceção. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Outra coisa qualquer é tudo. Fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, queridos, viva para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus, meu irmão. Aquela enfermidade de Lázaro, Jesus disse que era para a glória de Deus. Foi para a glória de Deus. Que a nossa enfermidade, a nossa dor, nosso sofrimento, nossa angústia, nossas aflições, que sejam sempre para a glória de Deus. E lembrando sempre que existem sofrimentos que são provações na vida do cristão, como também existem sofrimentos que são consequências de pecado. Eu não sei qual é a realidade de cada um. Existem sofrimentos que vão ser para a glória de Deus, como o exemplo aí de Lázaro e sua família. Mas você sabe
qual motivo você pode estar passando por um sofrimento neste momento. Tenha sua consciência tranquila. Se não foi por pecado, você não está em pecado, então entenda que o que você está passando é para a glória de Deus. O que você está passando pode também ser uma provação, e você precisa ser aprovado diante desta provação, para que Deus seja glorificado. Apesar de passarmos por aflições, mesmo tendo Jesus em nossas vidas, aquele que tem Jesus tem a garantia de uma vida abundante. Mesmo passando por várias situações difíceis, mesmo passando por sofrimentos, mesmo passando por várias tribulações, meu irmão, você tem que ter essa certeza, que aquele que tem Jesus tem a garantia de uma vida feliz, de uma vida abundante, uma vida de plena felicidade e de paz, meu irmão. Apesar das aflições, nós temos que ter essa garantia. Eu vou entregar minha vida para Jesus, mas eu sei que minha vida vai piorar, que agora que o inimigo vai se levantar. Não existe isso. Eu sei que algumas pessoas até falam isso. Quando entregamos nossas vidas para Cristo, às vezes a vida fica pior porque o inimigo se levanta. Enquanto a gente estava lá sendo dele, nas mãos dele, ele não se levantava contra nós. Mas agora que entregamos nossas vidas para Jesus, o inimigo se levanta furioso. O exército de Deus é muito mais forte e poderoso do que o inimigo, meu irmão. Muito mais forte e poderoso. Quando nós nos comprometemos com Ele, entregando a nossa vida para Cristo, entregando a nossa vida para Jesus, são anjos que nos protegem, é o Espírito Santo que está habitando dentro de nós, nos fortalecendo a cada dia a nossa fé, fortalecendo a nossa comunhão com Deus, nos orientando, nos guiando. Não fique imaginando que por você se aproximar mais de Deus, você vai sofrer mais, porque o inimigo vai lhe atacar mais. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir, porque você foi para um lado que detém todo o poder. Deus é o Todo-Poderoso, o exército de Deus é muito mais forte, nem há como comparar, meu irmão. Então você está do lado certo. Quando você entrega a sua vida para Cristo, você está do lado correto. Não tema nenhuma ação do inimigo. Tem pessoas às vezes que dizem assim, quando você se levantar em oração, se prepare, porque as lutas vão ser maior, as tribulações vão vir com mais intensidade. Quer dizer, então eu devo ter medo de me levantar em oração, de me colocar em oração, de orar, de fazer uma campanha de oração? Eu vou ficar com medo porque eu sei que o inimigo vai se levantar e a minha vida vai ficar pior? Não existe isso. Mas infelizmente nós às vezes vemos pessoas dizer isto. Se prepare, já que você está aí numa batalha espiritual, você colocou aí campanha de oração, de jejum, se prepare com o inimigo. Não existe isso, meu irmão. Quanto mais você está em oração, em jejum, mais fortalecido no Senhor você está. O inimigo fica pequenininho. O inimigo não pode nem te tocar. Lá em Tiago 4, se eu não me engano, versículo 17, diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quanto mais você se sujeita a Deus em oração, quem pode também em jejuns, fazer jejuns, orações, quanto mais você se compromete com Deus, quanto mais você se envolve com Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, aí você vai ter condições de resistir ao diabo e ele vai fazer o quê? Fugir. O versículo lá diz, a palavra de Deus, que ele vai fugir de vós. Tiago 4,17, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então não tem esse negócio de quanto mais você se sujeita a Deus em oração, em jejum, o inimigo vai se engrandecer, vai se levantar. Não existe, ele vai fugir. É totalmente o contrário. Quanto mais você ora, mais o inimigo foge. Quanto mais você obedece a palavra e se compromete com Deus, mais o inimigo está correndo às distâncias, fugindo de você. Então ore. Busque mais a Deus, busque essa comunhão, busque estar sempre diante do Senhor. E como eu disse, querido, apesar de nós passarmos por aflições, mesmo tendo Jesus em nossas vidas, mas aquele que tem Jesus tem a garantia de uma vida abundante.
tem a garantia de uma vida de plena felicidade, plena paz, mesmo apesar das aflições que nós estivermos passando. Porque nós sabemos que as aflições são passageiras. Mesmo você tendo Cristo, você vai passar por aflições? Vai, mas são passageiras, não são permanentes. Então, como disse o apóstolo Paulo, o que é que ele disse lá em Filipenses 4,13? O mesmo que o apóstolo Paulo disse, nós podemos dizer também: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, no versículo 6, em João 11, versículo 6, diz que quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Aí no versículo 6. No versículo 17, vai dizer assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. A demora de Jesus em ter com Lázaro era provavelmente para que ele realizasse aquela ressurreição e não a cura na vida de Lázaro. Era intencional. Ele se demora mais 2 dias quando ele recebe a notícia e diz que quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias, já estava sepultado há 4 dias. Tanto que no versículo 11 vai dizer assim, ó: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. No versículo 11, João 11, versículo 11, ele vai dizer isso: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Alguém avisou a Jesus que Lázaro tinha morrido? Não. Você vai ver no início do versículo aí, né? No início, no versículo 3, vai dizer assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Só isso que avisaram a Jesus: está enfermo. Quando Lázaro morre, ninguém foi lá avisar a Jesus que Lázaro tinha morrido. Mas ele sabia, porque Jesus é onisciente, é onipresente. Jesus sabe todas as coisas, né? Então ele soube no momento exato em que Lázaro faleceu. E aí ele chama os discípulos: vamos para Betânia. Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Ninguém tinha avisado a ele, mas ele sabia. Então a demora de Jesus em ter com Lázaro provavelmente era para que ele realizasse ali na vida de Lázaro uma ressurreição e não apenas uma cura. Se fosse para realizar apenas a cura da enfermidade de Lázaro, ele já teria ido. Ele não se demoraria. Ele não ia chegar lá com 4 dias já de Lázaro sepultado. Mas propositalmente, para que ele fosse glorificado ali na vida de Lázaro, ele então espera Lázaro adormecer, morrer. E quando ele chega lá, ele faz a ressurreição na vida de Lázaro. Então a demora, muitas vezes, de Deus estar respondendo às nossas orações há um propósito. Você pode estar aí passando por algum problema e Deus ainda não respondeu. Mas que você possa ter paciência, querido. Porque na vida de Lázaro ali, por exemplo, em que situação Jesus iria ser mais glorificado? Realizando a ressurreição ou realizando uma cura? Realizando a ressurreição, é claro. Eu não estou dizendo que Jesus vai esperar eu e você, né, morrermos para que Ele seja glorificado na nossa morte e nos ressuscite. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a demora de Jesus também serviu para provar ali a Marta e Maria. Então sempre, às vezes, a demora de Deus em responder às nossas orações, nós achamos demorado, mas Deus não está demorando. Deus faz tudo no tempo certo. Nós é que julgamos demorada a resposta de Deus. Mas nós devemos confiar e entender que Deus vai sempre responder no momento certo, na hora exata. Se Deus ainda não te deu a resposta do que você está buscando e esperando, tenha paciência. Deus vai te responder no momento exato, na hora exata. E nós entendemos também que a demora de Jesus ter ido ali também vai servir para provar as irmãs de Lázaro. Lázaro já estava morto. Tinha Marta e Maria.
E a gente observa que Marta e Maria ali, elas não ficaram murmurando ali o tempo todo contra Jesus. Em momento algum elas ficaram ali murmurando. A Bíblia não registra nenhum tipo de murmúrio ali com relação a Marta e Maria. Marta apenas disse para Jesus assim: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Lá no versículo 21, quando Jesus chega, Marta vai dizer isso para Jesus: se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus poderia curá-lo apenas com a palavra ali, Lázaro levantaria. Então, queridos, que nós possamos estar também preparados para sermos provados por Deus. Em Tiago 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Nós devemos ter por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Versículo 3 continua: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, produz paciência. No versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Como eu disse, querido, talvez a demora de Deus em responder às suas orações pode ser que você esteja sendo provado ou provada. Você achar: Deus está demorando, eu não estou aguentando mais. Você pode estar sendo provado, a sua fé pode estar sendo provada. Deus está provando você nesse momento. Pode ser que seja isto. O importante é que permaneçamos firmes na fé, esperando sempre em Deus, mas esperando confiando, esperando com paciência. Salmo 40, versículo 1, o salmista vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor. Olha só, esperei com paciência no Senhor. Qual foi o resultado disso? Ele mesmo vai dizer: ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas porque ele esperou com paciência. De que forma você tem esperado? De forma desesperadora? De que forma você tem esperado no Senhor? De uma forma inquieta, ansiosa? Você não está agradando a Deus. Talvez você está fazendo demorar mais ainda a resposta de Deus. Deus está só esperando que você espere nele com paciência. Quando o salmista esperava ali, enquanto o salmista esperava com paciência, e isso demanda um tempo, quando você está esperando com paciência é porque a resposta não veio logo, mas ele conclui dizendo que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Marta demonstrou fé naquele momento. Marta ficou ali esperando pelo Senhor. E eu creio que ela confiava, cria e tinha essa paciência que nós precisamos também ter. Olha só o que diz no versículo 21, 22 em diante. Eu vou estar concluindo aqui. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha só, ela disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele já morreu, está morto. Mas eu também sei que mesmo agora, ele morto, tudo quanto pedires a Deus, Deus vai te conceder. Olha só a ousadia da fé de Marta, meu irmão. Marta está dizendo ali em outras palavras: ele está morto. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido não, que eu sei que o Senhor o curaria. Mas também sei que mesmo agora, ele morto, se o Senhor pedir a Deus, o que o Senhor pedir, Deus vai te conceder. Se o Senhor pedir a Deus para ele ressuscitar aqui agora, ele vai ser ressuscitado. Olha só, que fé, meu irmão. E aí, Jesus diz, no versículo 23, logo a seguir, Jesus diz: teu irmão há de ressurgir. Aí ela fala, Marta fala: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então ela tinha noção que havia uma ressurreição futura no último dia para os mortos em Cristo. Mas ela tinha falado com Jesus naquele momento,
né? No versículo 22 ela diz: mas também sei que mesmo agora, não no último dia, agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Aí quando Jesus diz: teu irmão há de ressurgir, ela fala: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Aí Jesus vai e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Aí Marta responde: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E aí, meu irmão, a história segue e Cristo faz aquela maravilhosa ressurreição na vida de Lázaro. Um homem que já estava sepultado há 4 dias, já cheirava mal, e não havia mais nenhuma possibilidade de que alguém viesse a viver novamente depois de 4 dias de morto. Poderia ser que com 1 dia só de morto, eles poderiam... só tem 1 dia, eles tinham lá umas crenças que o espírito poderia voltar ainda, né? Com 1 dia só de morto, mas 4 dias cessou-se toda e qualquer possibilidade. E Jesus faz aquela maravilhosa ressurreição na vida de Lázaro e é glorificado por todos por aquele feito. Então, meu irmão, que possamos também, como Marta e Maria foram provadas na sua fé ali, diante daquele episódio, que possamos também, ao sermos provados, sermos aprovados diante de Deus. Que nós possamos ser aprovados quando nós formos provados diante do Senhor. Provérbios 17, versículo 3 diz: o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas aos corações prova o Senhor. E eu finalizo aqui com 1 Pedro 4, versículo 12 ao 14. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família.